Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Avança IFMG. Meu nome é Flávia Siqueira, sou docente do Campus Betim e hoje estou aqui para bater um papo com o professor Carlos Bernardes, candidato a reitor do IFMG para o período de 2023 a 2027. Este será um momento de bate-papo, de conversas, onde a gente vai ouvir um pouco as propostas que ele tem para o IFMG, ouvir um pouco da história e o que o motivou para se tornar o candidato a essa gestão, a esse grande desafio, e convido a todos para seguir as nossas redes sociais através do @AvançaIFMG. Professor Carlos, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em um ambiente diferente do que a gente está acostumado, né? Nós docentes ali com a sala de aula, com um monte de aluno ao nosso redor, e hoje estamos aqui nesse ambiente. Como você está? Oi, Flávia. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que é um momento importante na nossa instituição. Estar aqui é motivo de alegria e também de responsabilidade, né, com a nossa instituição, quando a gente apresenta as nossas propostas. A partir de agora, a gente tem a regulamentação aprovada, né, pela comissão. Então, acho que é um momento importante para nós. Espero conseguir, né, responder às perguntas, né, e às dificuldades que a nossa instituição tem nesse momento, para que a gente consiga entender o que a gente está pensando para a nossa instituição e o que nós esperamos da nossa instituição e do nosso trabalho. Obrigado. Certamente. Certamente estão todos curiosos, querendo ouvir, né? E aqui a gente não vai amenizar, não. A gente quer que você fale, né? Tudo que a comunidade acadêmica quer ouvir, né? E esse vai ser um momento muito rico de troca, né? Sim. E iniciando nossa conversa, né? Acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber é: quais foram as motivações que te fizeram se candidatar, né? Se tornar um candidato para reitor do IFMG? Ô, Flávia, eu me lembro da minha vida como estudante. Né? Ao longo da minha vida, eu acabei concluindo o ensino médio só com 22 anos. Eu tive a oportunidade de ser estudante do Cefet-MG em 1990, já falando da minha idade um pouco, né? Você imagina, 1990, já um pouco atrasado, inclusive, com o ensino médio. Eu não consegui concluir o curso no Cefet-MG, então eu volto para a Formiga e concluo o ensino médio. Na verdade, não era um curso, era um curso técnico integrado, mas diferente do que a gente tem hoje, né? É muito antiga essa história. E eu me tornei técnico em contabilidade. Tenho meu diploma, tudo direitinho, né, de conclusão de curso. E fui fazer minha graduação com 25 anos. O fato é que eu descobri, antes de fazer licenciatura em Física, o quão importante a educação é para a nossa vida. Transformação, né, da vida das pessoas. Eu estava até comentando com um cara do Uber, com motorista, no sábado à noite, que quem nasce rico, né, vai ter a oportunidade de transformar a sua vida até com recurso que os pais vão ofertar para ele, né? Tem toda uma trajetória já bem alinhada. Agora, quem não tem isso, só tem um lugar, chama escola, né? Então, a partir dessa premissa, né, de entender que a escola é importante, transforma a vida das pessoas, eu falei assim, olha, eu preciso estudar. Então, fui fazer licenciatura e aí eu descobri, dentro desse curso, né, licenciatura em Física, que eu queria ser, de fato, professor mesmo. Então, eu dediquei ao longo dessa minha trajetória, que faz 30 anos de sala de aula, a minha vida numa condição de transformar a vida das outras pessoas. Entender que a sociedade é importante para nós, que nós temos que fazer isso pelas pessoas. E o que me faz, então, nesse momento, dizer assim, olha, eu estou capacitado, tenho condições de ser o reitor da instituição, passa não só pela minha vida pregressa ao IFMG, de gestão também, né? Os 30 anos de sala de aula, mas também 8 anos na reitoria, quase 8 anos, né? Como reitor de extensão, como reitor de ensino, como reitor substituto. Foi um aprendizado fantástico. E é interessante isso porque a gente não aprende só com os acertos, a gente aprende também com os erros, né? Sim. Então, aquilo que não deu certo, que não foi bem sucedido, ou que a forma de fazer não foi a mais adequada, a gente vai repensar isso, nós vamos fazer. Então, a minha colocação hoje, a minha disponibilidade para ser reitor do IFMG diz respeito a acreditar que a nossa instituição pode ser muito maior do que ela é. Ela é muito grande, mas ela pode ser maior ainda. Sem dúvida, Carlos. E você fala aí um pouco, né, da sua trajetória profissional. Para quem já está acompanhando, né, as redes sociais do Avança IFMG, teve um vídeo muito bonito onde você foi tratado um pouco da sua trajetória e eu vi que você começou aí ainda na oficina mecânica de seu pai. Foi isso mesmo? Isso, exatamente.
Bom, eu não posso nem dizer que é trabalhar, né? Aham. Mas assim, o meu pai me levava para a oficina dele, eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Levantava cedinho. Eu me lembro que eu sentia um frio, menino sente muito frio, né? Era muito frio naquela época. E eu saía com meu pai para a oficina dele e passava o dia lá trabalhando. E na medida em que o tempo foi avançando, se eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde. Quando eu estudava à tarde, eu trabalhava de manhã. Alguns momentos que eu estudei à noite também, né? Que eu estudei à noite para trabalhar durante o dia. E foi uma experiência extremamente rica, que inclusive eu acho que muito disso conduz meu caminho para a licenciatura em física, né? Para depois eu fazer o mestrado e doutorado em engenharia elétrica, porque meu sonho, na verdade, lá quando menino, era ser engenheiro eletricista. Eu nem sabia que era esse nome, né? Eu queria ser engenheiro, eu queria trabalhar com eletricidade e tal. Então, assim, foi um caminho muito interessante, né? Que foi construído ao longo desses muitos anos. Eu deixei a oficina do meu pai, eu tinha quase 21 anos. Entendi. Né? Então eu trabalhei bastante tempo com carro. Eu fico brincando com meus amigos que eu encontro sempre, né? Amigos da vida inteira. Falo, não tem um carro para arrumar, né? Pra gente brincar. Essas coisas muito, muito comuns assim que acontecem, né? Entendi. E dentro da sua trajetória profissional, então, você entrou, né, ingressou na engenharia elétrica, ou na física, né, na licenciatura, fez o mestrado, o doutorado, e no IFMG, como foi o seu ingresso, quando que se deu, né, aonde você começou e aonde você está hoje, né, lotado? Então, eu fiz o concurso para o IFMG em 2005, não lembro se era junho ou se era julho, acho que junho. Eu tomei posse no campus Bambuí, ainda era Cefet, Bambuí, à época, né? No ano de 2005, portanto, quase 18 anos, foi 15 de agosto de 2005, contando a idade mais um pouquinho, né? Então, 18 anos de instituição. Em dezembro de 2008, quase Natal, eu fui removido a pedido, né, do campus Bambuí para o campus Formiga, que é onde eu sou. Então, eu assumi em fevereiro de 2009, logo após as férias ali as férias de janeiro, eu assumi como professor lá, removido, né, no campus Formiga, onde eu continuo, né, como lotação, e estou na reitoria desde 2015, né, como reitor substituto, pró-reitor. E dentro na reitoria, né, você permeou duas pastas, né, de pró-reitorias importantes, né, que foi a pró-reitoria de ensino e a pró-reitoria de extensão. Só que eu acredito, né, assim, que grande parte da sua preparação também percorre, né, o fato de você ter sido reitor substituto durante tanto tempo, né? Quais foram os destaques, os principais momentos, né, como reitor substituto que você pode trazer para a gente aqui? Tá. Eu posso pegar só um pedacinho ali, quando nós chegamos em 2015 na reitoria, e eu estava como pró-reitor de extensão, e tinha um desafio imenso, como nunca eu acho que eu tive na vida, que foi conseguir encerrar o Pronatec no IFMG. Né? A gente tinha mais bolsistas no Pronatec, como professores, oristas e o pessoal técnico administrativo trabalhando, do que a instituição tem até hoje. Nós tínhamos lá quase 4.000 bolsistas. E muito problema para resolver. Né? Então, esse desafio, não é no momento que você chega na reitoria, porque o campus é diferente da reitoria. Sim. Né? Você chega na reitoria, a situação é outra. Você tem um núcleo, né, de trabalho e 18 unidades com o polo e com a reitoria, você tem 20, né? Então, assim, é um movimento muito grande. Então, os desafios ao longo desse tempo foram muitos. Né? Eu acho que esse foi o que marcou mais quando eu cheguei. Uma coisa importante também, já pensando um pouco nessa história, né, da reitoria e o campus, é que você vai começar a perceber a diversidade que existe, né, entre esses campi. Campi que tem história de, por exemplo, Ouro Preto com 79 anos, né, completando esses dias. O campus Bambuí também na década de 60. O campus São João também, que é antigo. E alguns campi que estão chegando agora. Então, assim, os desafios foram muitos. Até porque, como o IFMG era muito novo ainda é novo, mas era muito mais novo ainda, faltava muita normativa, alguma explicação de como fazer as coisas. Cada campus, dentro de um mesmo campus, você tinha PPCs muito diferentes, né? Coisas assim. Era muito complexo, né? Inclusive até para a gente validar algumas coisas. Você tinha campus tirando nota 4, campus tirando nota 3 na avaliação do INEP da graduação, problemas de funcionamento de secretaria. Então, assim, você tinha uma série de questões ali envolvidas muito problemáticas. Então, foram desafios assim, muito grandes.
E falar em desafio, falar de pandemia, né? E todo o trabalho que nós tivemos ao longo desse tempo não foi fácil para ninguém. Né? Foi uma situação bastante complexa. Como reitor substituto, especificamente, sempre são questões que aparecem nas ausências do reitor, né? Que a gente tem que resolver, algumas coisas até difíceis de resolver. Eu me lembro que algumas vezes eu liguei para o Kleber, ele estava até de férias. Eu falei, Kleber, eu sinceramente não estou sabendo o que faz com isso aqui. Né? Porque você é o substituto, né? Você não é o reitor. Você tem que agir, né, obviamente, conforme aquilo que está sendo colocado, desenhado, né? já pelo gestor, né? né? Sim. Então, se você não sabe a resposta, minimamente você vai ter que entrar em contato, dizer assim, olha, como é que faz com isso aqui, né? Então, assim, foram vários momentos assim que de situações que o aprendizado ao longo desses 8 anos fazem toda a diferença, né? Muito bom. E isso, né, traz uma tranquilidade, né, para quem nos ouve, de que você é uma pessoa preparada, né, e que tem a coragem de assumir um desafio desse, porque eu acredito que uma palavra-chave e determinante é a coragem, né, para assumir um desafio desse, que é ser candidato, né, a reitor do IFMG. E sobre a sua vida pessoal, né, porque diante de uma carreira, né, tão intensa, né, como a que você trouxe aqui para a gente, eu creio que o suporte familiar, ele tem que ser, né, ele é algo importante e que possa ser destacado, né? O que você tem para trazer para a gente um pouquinho sobre a sua vida pessoal, sobre sua família? Então, são sempre conversas difíceis, né, que você vai ter com a esposa e falar que você, né, está colocando seu nome à disposição para reitor. O nosso combinado lá atrás é que eu iria ficar um tempo, né? Então... E esse tempo vai aumentando. E o tempo vai passando, né? E a coisa vai ficando complicada. Então, é só refazer os combinados. Exatamente. Então, assim, eu até achei interessante, porque na conversa que eu tive, né? E ela falou assim, Carlos, mas é isso que você quer, é disso que você gosta, né? Eu até, ela já me disse várias vezes, eu particularmente prefiro que você fique aqui em Formiga, mas eu entendo que é isso que você quer fazer, você sempre gostou de educação, você gosta de falar dessas coisas. Então, se você acha que é o seu momento, então vai. Né? Então, assim, tem um apoio, né? Da Daniela, tem um apoio também, né, dos meus enteados, gostam muito de falar, falando em campanha, eles estão sempre juntos, né? A Ana Laura, né, que é a minha filha também, ela fica preocupada, o que está acontecendo, pai? Como é que está isso e tal, né? É muito legal isso, né? O pessoal passa a participar e especialmente reconhecer, né, que eu sempre deixei claro, né? É um desafio muito grande estar na reitoria. E isso prejudica as relações pessoais, né? Porque a gente não pode estar junto o tempo todo. Né? O telefone tocando, é seu filho, né? Meu filho é autista, ele liga para mim, ele não sabe diferenciar os horários, então ele acha que eu estou disponível a qualquer momento. Hoje ele ligou para mim, ele estava saindo para vir para cá, ele me ligou, aí eu falo um pouquinho com ele, eu desligo o telefone, falo que ligue de noite. Então, sempre tem algumas questões. Mas são desafios, né? Que são propostas e que a gente tem que enfrentar. Se a gente quer estar à frente da instituição, se a gente quer participar, quer colaborar, o intuito disso é assim mesmo que funciona. É isso mesmo. Carlos, agora acho que a gente já, né, deu para quebrar esse gelo aqui nessa conversa. Muito o que a gente quer ouvir mesmo é um pouco do que está sendo planejado, né, como programa de gestão. Né? A gente acredita, né, que um programa ele está sempre em construção, né? As contribuições elas sempre são bem-vindas, mas eu já adianto, né, que eu li a prévia desse programa e vi que ele está muito bem estruturado, né, com a contribuição e colaboração de representantes de todos os segmentos. Né? Então, conta para o pessoal como que foi construído, né, essa prévia desse programa de gestão, o que você traz como propostas, a organização, a estrutura desse programa de gestão, como que ele está sendo elaborado. Flávia, a primeira coisa acho que é importante isso que você disse, né? Primeiro que numa escola, na dinâmica de uma escola, tudo se atualiza numa velocidade danada, né? Então, um plano de trabalho ele tem que estar sempre alinhado com aquelas variações que vão acontecer ao longo do tempo. Esse é o primeiro ponto. Nós temos falado do plano de trabalho desde o ano passado, não é nenhuma novidade, e nós tivemos muitas contribuições, mais de 800 contribuições, Nossa, inclusive, né? Legal. Na construção desse trabalho, desse plano. Só que é o seguinte, ele não está pronto e não estará.
Né? A gente vai, inclusive, publicá-lo agora, assim que for possível. Quando for, acho que no dia da inscrição já pode publicar, a gente disponibilizar, no sentido de que nós temos uma proposta inicial, aquilo que não contempla, a gente precisa, de fato, melhorar. Né? Mas foi escrito a muitas mãos, há muitas discussões que estão relacionadas com esse plano de trabalho. E ele ficou, inclusive, extenso. Né? Ele não é um programa que ficou pequeno, porque a forma que nós construímos foi construído por eixos, né? Então, a gente cuidou de separar os eixos da escola. Inclusive, tem 13 eixos. 13 não é à toa, né? Então, 13 eixos que nós temos na construção desse plano de trabalho, né? E que a gente quer que a comunidade participe ainda mais. Né? Já teve uma boa discussão, mas é importante que a gente consiga avançar ainda mais. O pessoal vai ter a oportunidade de fazer a leitura desse plano de trabalho, né? E, de fato, contribuir. Tá? E eu vi que a construção dele se deu com base em 2 perguntas básicas, né? Isso. O que o IFMG tem de bom, que você acha que deve permanecer, né? E o que pode ser mudado, né? Então, com isso, né, levantando e fazendo a consulta, né, a todos os segmentos, aos estudantes, aos docentes e aos técnicos, né, eu acredito que já deu, né, uma base muito grande para a formulação desse documento, né, com essa participação. Não há nada pronto, né? Então, que não possa ser mudado e possa ser melhorado. Então, essa é a premissa de como a gente vai construir o IFMG pensando assim, como que ele pode ser melhor? Como eu falei no início, a nossa escola é uma grande escola, mas ela pode ser melhor ainda, precisa avançar mais. Isso mesmo. E avançar é importante. Muito, muito. Então, Carlos, já que a gente, né, você contou um pouquinho para o pessoal como que foi construído, né, esse programa de gestão, eu vou te dar um desafio, né? Eu vou apontar para você quais são os eixos, né? Vou passar por todos os 13 eixos e você traz para a gente um destaque, né? Já que uma vez que o programa está construído nos 13 eixos temáticos e desses eixos a gente tem programas e ações estratégicas, né, para ser contemplado nesse eixo, eu vou falar os temas, né, cada um desses 13 temas, e você traz para a gente algum destaque, Perfeito. Algo que esteja presente nesse documento. O primeiro deles é bem-estar da comunidade. O que você tem para dizer sobre bem-estar da comunidade do IFMG? Bom, a coisa mais importante que tem numa instituição, especialmente de ensino, né, é que as pessoas trabalhem com alegria, trabalhem com satisfação, inclusive com reconhecimento da própria instituição, da importância que cada um de nós tem na construção da nossa instituição. Né? Os desafios são muitos, né? Eu acho que os psicológicos, eles têm questões que envolvem essa corrida do dia a dia, né? Talvez a falta de reconhecimento, não só em alguns momentos da instituição, mas também dos governos que passaram por aí. Eu acho que não foi fácil, né, essa trajetória dos últimos anos aí. Então a gente precisa trabalhar de maneira que as pessoas se sintam em casa, né? Que a nossa instituição seja um avanço quando você sai da sua casa e vem para a nossa instituição. Então esse trabalho, junto com a comunidade, é que nós sejamos servidores felizes com o nosso trabalho e os nossos estudantes também sejam bem recebidos dentro da nossa instituição e que eles tenham o melhor possível que a gente consiga produzir para que eles sejam amanhã dentro de uma sociedade transformadora, né? Que eles consigam estar adiante das suas vidas com a escolha do caminho que eles vão ter. Acho que isso aqui é importante. E a gente vem, né, de um momento duro mesmo, né? Tanto político quanto retornando de um momento de um ensino remoto emergencial, né? Muitas perdas, né? Familiares, de servidores, de colegas, né? Nesse momento de pandemia. Então, de fato, a atenção, né, à saúde mental, ela tem que ser priorizada e colocada, né, no programa de gestão. Sim. Como segundo tema, a gente tem a comunicação, participação e diálogo. Vou pedir uma licença aqui, Carlos, porque quem nunca, né, seja servidor ou estudante do IFMG, que fala, eu trabalho no IFMG, eu estudo no IFMG. Aí fala assim, na UFMG? Não, no IFMG. Né? Nem sempre né, o conhecimento da nossa instituição, ela ainda, né, a gente ainda enfrenta esses desafios. Né? E como na sua gestão você vai fazer para melhorar essa questão da comunicação, da participação e do diálogo? Flávia, mais um grande desafio, né? Construir o nome de uma instituição não é fácil, né? As escolas, as instituições antigas, por exemplo, né, que
construíram o IFMG. Ouro Preto, São João Evangelista, Bambuí, né? São escolas consolidadas ao longo de décadas e décadas e décadas dentro da sua localidade. Então, quando a gente pensa no IFMG e esse pouco tempo de existência que ele tem, a gente precisa avançar principalmente no sentido de criar atividades que consigam ir até a nossa comunidade, especialmente a extensão, né? Eu acho que são muito importantes nesse sentido, né? E divulgar melhor também as nossas atividades. Mas isso não é tão pequeno quanto parece, não. Tanto é verdade que eu tive uma conversa outro dia com o pessoal da CETEC, e eles me falando que estão desenvolvendo uma estratégia de marketing para toda a rede federal. Né? Você veja que, você citou a UFMG, né? Que é uma grande instituição, uma das maiores do Brasil, né? As universidades estão aí há centenas de anos, estão aí trabalhando. Né? Mas o que acontece é que, às vezes, até o próprio governo esquece da rede federal. Essa que é a verdade. Né? O pessoal lembra das universidades, cita as universidades e não fala da rede federal. Então, a gente precisa melhorar, inclusive, essa relação com o próprio governo. E olha que o presidente Lula, né, durante o mandato dele, na época o ministro Haddad, né, criou a rede federal, e a gente não conseguiu, desse ponto de vista, avançar. Não conseguimos, né? Eu acho até que em localidades menores isso possa ser uma coisa mais clara, mas assim, de forma geral, isso é um problema. Eu falo isso porque até em Formiga mesmo, que é de onde eu venho, né? Que é a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, eu conheço toda a história. A gente fala, o IFMG, o Cefet. É porque, na verdade, assim, começou a emplacar Cefet e virou Instituto Federal, porque, na verdade, o campus Formiga, ele foi uma unidade do Cefet Bambuí, uma unidade centralizada, uma UNED. Então, assim, a gente precisa construir isso aí, né? Melhorar essa comunicação, mas os espaços que a gente tem que conquistar, inclusive no sentido externos à rede federal. Sabe? Eu acho que tem muito espaço para a gente conquistar e trazer esse protagonismo, vamos dizer assim. E hoje a gente encontra diferentes estratégias para isso, né? A gente vê o que é sucesso nas redes sociais, né? Como se ganha destaque, né? Isso, a linguagem hoje está cada vez mais dinâmica e diferente, né? Diferenciada. E eu acho que o IFMG, enquanto instituição, né? Ele tem um potencial muito grande, né? Para a gente poder alcançar de fato, esse protagonismo que a gente merece, na verdade, né? Exatamente. Bom, próximo tema, defesa da cidadania, inclusão e combate às opressões. Né? A gente acabou de citar um momento obscuro que a gente atravessou e a gente queria agora ouvir um pouquinho, né, você falar um pouquinho sobre esse tema. Então, olha, eu acho que nós vencemos uma batalha recente com a eleição do presidente Lula, né? Mas a guerra não acabou. Né? Eu acho que tem muito problema para ser resolvido. Essa questão das fake news, né? Essa coisa da rede social desenfreada que a gente vê. Né? Tem até o projeto de lei agora do governo apresentado, né? Para as fake news e etc. O que a gente vê é o seguinte, é um desafio que nós, enquanto instituição, temos que pensar até para o nosso currículo. Né? De como trabalhar com a nossa comunidade, especialmente os nossos estudantes, como que a gente consegue identificar aquilo que é verdade, né, daquilo que é falso. Porque os caras são extremamente capazes, né? Eles conseguem colocar num vídeo um outro tipo de áudio. E a pessoa está dizendo uma coisa completamente fora do contexto, são coisas, né? Inclusive, eles podem aqui, alterar esse fundo da sua televisão, mudar seu áudio. Exatamente. Então, é um negócio que é assim, chega a ser absurdo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar junto com a nossa comunidade, com os nossos estudantes, principalmente, né? Os nossos servidores, eu acho que, lembrando aí do Bolsonaro nos últimos anos, né? Michel Temer, os últimos 2 anos da Dilma, do golpe, mais 4 anos do Bolsonaro. A gente levantava na segunda-feira e pensava assim, bom, e agora? Como é que termina essa semana? Né? Então, eu entendo que nós estamos num momento diferente agora, com o governo Lula. Né? Eu acho que esse apoio que a gente tem para a rede federal, dessa reconstrução do país, a gente tem que ficar atentos. Como eu falei, é uma batalha que foi vencida. A turma que fazia fake news continua do lado de fora fazendo a mesma coisa. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso internamente, inclusive conversando de forma transversal, né? Dentro dos nossos conteúdos programáticos, do nosso currículo, como é que a gente muda esse contexto?
E lembrar que os jovens, na campanha do Lula, eram dos principais eleitores, né? Eles conseguiram diferenciar muito claramente, inclusive, né? Essas coisas que a gente está falando aqui. Mas tem que seguir em frente, não está fácil, não. Tá, não. E nesse tema ainda, né, cabe também a luta, né, e o combate às opressões, né? Como que em sua gestão, né, você vai propor o combate ao bullying, ao racismo, à misoginia, ao assédio e à LGBTQIA+fobia? Tá, a primeira coisa, Flávia, é assim, respeito para toda a diversidade, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar com muito carinho. Inclusive, eu estava conversando outro dia com o pessoal e dizendo assim, da falta de equilíbrio que as pessoas têm com esse tipo de assunto, né? Tem algumas coisas que são estratégias que a gente pode criar, inclusive está no nosso plano de trabalho, que é uma ouvidoria feminina, né? Que as mulheres possam conversar. Mas tem assim, a escola antirracista, que nós criamos, inclusive, o ano passado, né? Então, são várias atividades que a gente tem que construir juntos para a nossa instituição. Algumas melhorando e outras, de fato, criando mesmo. Eu acho que a ouvidoria feminina, por exemplo, acho que é uma coisa muito importante, né? E uma coisa, de forma geral, é assim, não passa esse tipo de coisa, não passará, né? De jeito nenhum. Nossa instituição é uma instituição de ensino onde todas e todos devem ser respeitados e valorizados dentro dos seus trabalhos, né? E nós precisamos assegurar que isso aconteça não só dentro da nossa instituição, mas que a gente consiga promover com que a sociedade consiga entender isso todos os dias, né? Através dos nossos estudantes, através da nossa extensão, através dos nossos trabalhos, né? Mas são grandes desafios, Flávia, que a gente precisa trabalhar e sem medo, né, de colocar à mesa e de dizer, olha, como é que a gente resolve esse problema aqui? Valorizar, né, todo o trabalho que é desenvolvido internamente pelas colegas, pelos colegas. Né? Hoje a gente tem muitos coletivos, né, se fortalecendo no IFMG, Sim. No intuito mesmo, né, de se combater essas opressões, né? É um tema que todo mundo se preocupa, né? E eu particularmente fico tranquila, né? E me sinto contemplada, né? Em ter em seu programa de gestão algo nesse sentido. Sim, nós vamos nos esforçar muito para que essas coisas todas aconteçam, né? Eu acho que tem que ter um investimento, uma clareza da instituição de que isso é um problema. E não falta reconhecimento de que é um problema. Quem disser que não é problema está falando bobagem, né? Então, é um problema. Nós vamos encarar isso de frente e muito seriamente. Ótimo, fico feliz. Bom, o próximo tema, desenvolvimento, cultura e identidade institucional. Eu, Carlos, já tenho ouvido, né, como eu estou no campus e na reitoria no momento, né, percebo muito, consigo perceber um pouco dessa dinâmica diferente que a gente tem, né? Você acabou de citar agora há pouco que a gente tem campi antigo, né, com uma estrutura, com todo um desenho, campus mais recente, né? Mas ainda é necessário, a gente avançou muito, eu acredito, né, nessa gestão em relação a essa organização estrutural, mas há ainda algo, né, que possa ser melhorado, né? Então, dentro dessa parte, né, o que você tem para trazer para a gente? Vou falar a primeira coisa é o seguinte, nós precisamos criar o plano diretor, né? Cada campus vai construir o seu plano diretor. Nós vamos criar, junto com a comunidade, primeiro, o que é isso que a gente quer construir. O que é o plano diretor, né? Tratar essa ideia de uma forma muito assim, contundente, porque, na verdade, é assim. Como a escola é muito dinâmica, eu queria criar um curso, eu quero fazer isso, é uma pós-graduação. Isso é coisa natural, isso é normal que aconteça, né? Só que por trás dessas discussões, há muitas coisas que precisam ser construídas ou melhoradas, ampliadas, modificadas de forma geral, né? Então, a gente precisa falar do plano diretor primeiro, alinhar o plano diretor com o PDI, né, para que a gente possa apontar quais são os caminhos que o campus quer criar ao longo do tempo, nos próximos 5, nos próximos 10 anos, não importa. Uma coisa importante, dentro do plano diretor, nós temos que pensar o IFMG com questões de infraestrutura, principalmente, que sejam mínimas para o funcionamento de cada um dos campi. Então, dentro do plano diretor, a gente precisa eleger as prioridades daquilo que é fundamental. Nós precisamos pegar todos os campi do IFMG e fazer com que todos tenham essa estrutura mínima de funcionamento, para que depois a gente possa ampliar e trazer essas novas benfeitorias. Porque o que está acontecendo hoje é exatamente isso, né? Nós temos campus que está pronto,
que tem tudo isso que a gente está falando, de minimamente funcionamento, e tem muito mais do que isso, né? Tem muitas outras coisas. Então, eu não estou falando que não tem que ter, não. Tem que ter mesmo. Nós somos uma escola de excelência, vamos trabalhar pela excelência da nossa instituição. Só que, enquanto isso, tem campos que não têm o básico, né? Então, a gente precisa lutar muito por isso. Isso passa por orçamento, né? A gente tem que falar de orçamento, da forma como o orçamento tem sido construído ao longo dos últimos anos. Lembrar que isso tem interferência do governo federal também, na mão do Bolsonaro, cortando, né, recursos da nossa instituição. O fato é que essa discussão é uma das principais quando a gente pensa na gestão, vamos dizer assim, para os campi conseguirem estar adiante. Né? Como é que eles vão caminhar ao longo do tempo? Então, nós vamos remodelar, e esse plano diretor ele é fundamental, porque é a comunidade, não é o diretor, não é o reitor, que vai indicar o que a gente precisa. Sim. Quem vai indicar é a comunidade. Vão eleger prioridades, e essas prioridades vão ser feitas primeiro onde não tem. Depois que a gente conseguir construir tudo isso, a gente avança para os campi onde já tem essa estrutura. Excelente. E é importante destacar também que, além da questão do orçamento, né, a clareza em relação às atribuições, né, dos setores, né, esse modelo que a gente tem, né, básico dos campi, passa também pela essa leitura e esse entendimento das atribuições de cada um dos setores que compõem aquela unidade, né? Então, acho que isso é importante também. Então, com respeito à normativa, a gente sempre tem que ir e pensar um pouco, né? Porque, assim, como cada campus tem algumas características muito específicas, a gente tentar respeitar isso e construir normativa é sempre um desafio, né? Porque quando você tem todo mundo do mesmo jeito, né, com o mesmo número de servidores e tal, você consegue fazer isso muito bem. Então, a gente precisa conversar, né, para a gente entender com o pessoal como é que a gente vai conseguir fazer essas coisas, essas normativas, mas assim, sempre ouvindo a comunidade, né? Eu acho que é importante a gente ouvir e tentar entender quais são os anseios que as pessoas têm. Outro dia eu ouvi, falou assim, um colega nosso disse assim, mas não dá para falar que o NAI, e deu o nome de algumas coisas, né? Eu falei assim, olha, tem campus que tem uma pessoa, né? Enquanto um campus 745 tem 2, 3, o campus avançado tem uma, o campus 150, 100 tem 5, tem 10, né? Então, não dá para fazer desse jeito. A gente precisa entender primeiro quais são as condições de trabalho, inclusive pensar nisso, né? Para melhorar a vida dos servidores como um todo. Como é que a gente faz para fazer essas normativas funcionarem de forma tão diversa assim? E por falar em diversidade, o nosso quinto tema, na verdade, é diversidade, representatividade e equidade. Né? É um tema que me chama muita atenção, né? A gente falou agora há pouco sobre combate à opressão, né? Você mencionou a questão da ouvidoria feminina, mas a gente percebe, né, que há ainda uma carência de mulheres em cargos de poder, né? E isso não é uma coisa exclusiva do IFMG, essa é uma luta, né, que a gente enfrenta diariamente, né? Então eu queria ouvir de você, né, quais são as propostas, o que você traz de destaque em relação à diversidade, representatividade e equidade. Então, Flávia, a primeira coisa, né? Nós queremos construir uma gestão equânime, né? Quando a gente pensa em mulheres e homens, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Tentar construir, não só porque é uma discussão colocada, mas por reconhecer, né? Reconhecimento mesmo, né? Inclusive, quantas colegas, né? Eu até não tenho esse número aqui agora, talvez seja interessante levantar dos servidores e servidoras, quantas são servidoras? Certamente é extremamente representativo, né? Então, algumas coisas que a gente precisa fazer é trazer essas pessoas para junto da gestão, para a gente estar junto. Eu acho que é sempre um aprendizado muito importante, né? Que essas pessoas vão ter trabalhando em conjunto, trocando ideias e principalmente a gente lembrar que quando a gente constrói esse tipo de atividade em conjunto, é legal porque mostra assim, eu não saberia nem dizer qual é a palavra correta, mas assim, o sentimento de funcionamento das coisas, eu percebo que é diferente, né? O apoio que a gente pode receber dos colegas e das colegas, né? Então, é um compromisso, na verdade, né? Não é porque está no plano de trabalho, é um compromisso, né? Da gente preparar a nossa instituição, todo mundo junto, né? Que a gente possa, de fato, ter a contribuição de todas as colegas e todos os colegas também.
Inclusive eu vi, né, nas redes sociais também, quando você se apresentou, né, no vídeo de apresentação da sua campanha, que esse era um dos pilares, né? Sim. A questão da diversidade. Sim, com certeza. O sexto tema é a infraestrutura e modernização das unidades. Você falou agora há pouco sobre o plano diretor, né? Uhum. Eu acredito que a transparência nessa priorização, né, de onde deve ser o investimento, já está contemplado, pelo menos foi a sua fala, né? Fala um pouquinho para a gente quais propostas, né, o que você traz sobre a questão de infraestrutura e modernidade das unidades. Tá. Eu comecei a falar, a gente misturou um pouco os assuntos, eles estão interligados, na verdade. Não tem como, né, separar. É o seguinte, o orçamento nunca será mais do que a gente precisa. Ele é sempre menos. Então, você sempre vai ter que priorizar algumas coisas. Então, as prioridades elas têm que passar, primeiro, pelos pontos fundamentais, elementares para cada um dos campi, em situações completamente diferentes, né? Tem gente que acha que o IFMG, quem está no campus grande, acha que é um campus grande, né? Eu até outro dia estava comentando com o pessoal que eu me lembro que quando eu cheguei em Formiga, eu fui tentar promover um evento, e o campus muito inicinho, ele não tinha nem 70 e nem 45, tinha muito menos que isso, né? E aí eu queria saber aonde que eu ia procurar o pessoal para poder me ajudar a organizar o evento. Falei, não, aqui não tem ninguém para te ajudar a fazer o evento, não. Você vai ter que, se você quiser, tem que carregar a cadeira, carregar o microfone, arrumar a caixa de som, né? São situações muito diferentes. Tem campus que não está consolidado. O próprio campus Betim, de onde você é, né? Tem que completar ainda, né? Docentes, técnicos administrativos. Isso, inclusive, é uma luta que tem que ser travada agora, né? No sentido de preencher todos os cargos que estão faltando ainda no IFMG. Então, o nosso trabalho é principalmente da transparência para isso, né? A gente vai ter um dashboard, inclusive, com todas essas informações, onde você tem custeio, capital, cada um que está indo, né, para o campus, para qual campus que está indo, por que está indo, que obra que é. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem um pouquinho do que é o orçamento, para que elas possam, inclusive, cobrar. Né? Sim. Porque são escolhas que todo mundo está fazendo. Né? O reitor não vai escolher aonde colocar recursos de orçamento, eu não vou. Não vou escolher onde colocar orçamento para construir a obra. Quem vai dizer o que precisa de obra é o campus. E nós vamos buscar, dentro das limitações, até hoje existentes, o orçamento de 2023 foi criado em 2022 pelo governo Bolsonaro, não foi o governo Lula, né? Inclusive, tem até uma coisa interessante, eu estava pensando ontem nisso, né? O pessoal deve ter percebido, a gente até gravou um vídeo disso, falando que o orçamento das instituições de ensino foi recomposto em 2,44 bilhões de reais. Só que é o seguinte, para a rede federal foram 300 e alguns milhões de reais. Então, na verdade, para as universidades foi 2,1 bilhões. Então, para a rede federal, 300 não sei quantos milhões, vamos arredondar 400, né? E 2,1 bilhões para as universidades. Minimamente tem alguma coisa errada. Né? Alguma coisa está acontecendo. A gente precisa entender isso melhor. E eu não estou falando que as universidades estão ganhando mais recursos do que a gente. Eu estou dizendo que nós estamos ganhando pouco. Então, nós precisamos melhorar o orçamento, né, da CETEC, que nesse caso o orçamento foi para a CESU, que é a Secretaria das Universidades. E essa diferença de recurso ela é muito grande, né? Então, assim, tem alguma coisa que a gente precisa melhorar nisso aí. O valor de matrícula, precisa conversar, né? Olha, é uma situação que eu diria, assim, que a gente tem que se preocupar. Porque na troca de governo, como foi dessa última vez, e a gente viu o orçamento declinar daquela forma, né? Eu não sei nem como é que a gente conseguiu fazer algumas obras que estão por aí. Foi realmente um esforço muito grande, foi muito sacrificante para todo mundo conseguir sobreviver a esses 6 anos aí de governo. Você falou, né, no início aí da sua resposta a essa pergunta sobre que nem sempre o orçamento ele é o suficiente, né? O cobertor é curto, né? Para tanta demanda que a gente tem, né? Sobre a captação de recursos, né? Que tipo de estratégia você acredita que possa ser usada para a gente tentar ampliar esse orçamento que já é delimitado para as instituições? Tá. Flávio, é o seguinte, o orçamento que vem da LOA, né, que é o que vem do orçamento do governo federal,
ele realmente ele tem dificuldades hoje, até para pagar as contas de água, luz, telefone, limpeza, né? Terceirizado, essa coisa do dia a dia. Então, se a gente quer fazer algum tipo de obra, a gente tem que buscar orçamento externo. Então, principalmente, a gente tem orçamento considerando emenda parlamentar, emenda de bancada, nós temos algum recurso mais recente no Ministério da Educação, que a gente tem que buscar, mas isso sempre envolve questões políticas, o que está correto, nós somos uma instituição federal, né? O orçamento, desse ponto de vista, ele vem mesmo com esses acordos, né? Com essas conversas e tal. Então, assim, de minha parte, isso é muito tranquilo, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, eu quero ser um reitor presente na instituição, sempre que for necessário, obviamente estar ali presente, mas em muitos momentos o papel do reitor é ser representante político da nossa instituição, é ir além, né? Ele tem que ir buscar recursos para a instituição, ele tem que fazer, por exemplo, relações, né? De trabalho com grupos, né? Uhum. Sempre está conectado com essa questão externa, porque se depender da boa vontade, né, da secretaria, do próprio governo, isso realmente tem dificuldade, sempre teve. Sim. Então não é agora, né? A situação certamente agravou no governo Bolsonaro porque o orçamento secreto consumiu o recurso todo, uhum. né? Mas assim, pensando no governo Lula, por exemplo, né, onde existe uma clareza de onde está o recurso, é a gente buscar. Além de que há ministérios, por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? O MCTIC, por exemplo, onde tem muito recurso para a gente buscar. Eu não diria nem para obra, mas, por exemplo, equipamento. Né? Tem campos aí reclamando, por exemplo, que o laboratório deles tem 10 anos que está funcionando. Um computador de 10 anos já não atende mais um software atual. Uhum. E onde a gente consegue fazer isso? Com uma parceria com o Ministério, por exemplo. Não só o Ministério da Educação, mas outro ministério. Mas tem que levantar, né? E tem que buscar essas articulações políticas para a instituição. Excelente, professor. Bom, o próximo tempo: ingresso, permanência e êxito na educação profissional e tecnológica, né? A nossa razão de estar aqui são os nossos estudantes, né? Embora a gente trabalhe com uma tríade, ensino, pesquisa e extensão, né? O ensino tem uma força muito representativa, né? E queria saber suas estratégias, né? Dentro da sua proposta para a gente, né, seguir avançando nesse tema. Tá. Ô, Flávia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o nosso estudante tem que ter alimentação. É o prato na mesa. Uhum. Né? Ninguém consegue estudar passando fome, né, com dificuldade. Inclusive, um dos desafios da escola é a gente pensar assim, olha, supondo que eu consiga dar o melhor de mim aqui dentro dessa escola, o que acontece da porta para fora? Então, se já não bastasse os problemas que existem na casa dos nossos estudantes, a nossa escola tem que ter pelo menos esse olhar, né? Muito importante e reflexivo sobre o que é a nossa instituição e o papel que ela tem. Dizer que a nossa instituição é gratuita é dizer muito pouco, porque o nosso estudante às vezes não consegue chegar na nossa escola. Ele mora longe, ele tem que chegar. Né? Ele tem que chegar, ele tem que ter alimentação, ele tem que ter suporte psicológico. Quer dizer, nós temos que desenvolver uma série de coisas na nossa instituição que dê condição para o nosso aluno permanecer na nossa instituição durante o período do curso dele e, ao final, sair com seu diploma, com seu certificado de conclusão de curso. Né? Então, a gente precisa investir no processo seletivo? Muito. Sempre melhorar o processo seletivo. Mas a gente costuma ter um olhar muito mais direcionado para o processo seletivo do que para isso que eu estou falando para você. Uhum. Porque o processo seletivo ele se resume a números. Você vai observar, por exemplo, que curso tal tem X estudantes por vaga, né? O outro tem Y, e aí vai. Só que esse aluno aí que entra e ele se perde no meio do caminho, ele vira um número dentro da plataforma Nilo Peçanha. Porque no final você vai falar assim, olha, a eficiência acadêmica de um curso lá do IFMG é X, é Y. Uhum. E assim, o nosso papel na transformação das pessoas só vai ser completo na medida em que a gente acreditar que isso é o mais importante, né? Com todas as dificuldades. Então, nós não vamos converter custeio em capital para construir nada. Né? Nós vamos pegar o nosso recurso, vamos buscar mais recursos para melhorar as condições de vida dos nossos estudantes, melhorar a bolsa para eles e, principalmente, ofertar a alimentação para os nossos estudantes também lá dentro da escola.
Nós temos no plano de trabalho algumas sugestões de melhoramento da assistência estudantil para alimentação, porque o valor que é dado hoje, normalmente, ele não consegue, acho que são 22 dias úteis por mês, mais ou menos, né? Não consegue, então tem que ser uma alimentação muito, eu diria, não é ruim, mas assim... Mais precária, né? Mais precária, né? Então, para a gente avançar, é preciso que os nossos estudantes sejam capazes de entrar, né? Com as nossas cotas, inclusive. Sim. Nós podemos, inclusive, falar da ampliação das cotas. Porque a gente trabalha com o mínimo, né? Sim. A gente pode trabalhar com mais, a gente pode buscar essas coisas também. O IFMG, inclusive, né, trouxe uma melhoria grande nessa última gestão, que foi a implementação das ações afirmativas no ingresso dos cursos de pós-graduação, né? Então, é uma preocupação que o IFMG já tem apontado, né? Ótima lembrança. Pois é, então, a gente precisa, na verdade, dar espaço para todo mundo, né? O ideal, Flávia, o mundo ideal é aquele onde eu quero estudar no IFMG Campus Betim. Então, meu filho, pode vir. Essa matrícula está aqui. Que a gente tivesse espaço para todo mundo. Isso é que seria bacana. Não precisa nem de processo seletivo. Onde você quer estudar? Quero estudar aqui. Ótimo, é assim que funciona. Né? Mas enquanto a gente não consegue fazer isso, eu acho que essa briga que é boa, né? Que a gente tem a condição de receber todo mundo que quer estudar na nossa escola, na nossa instituição, a gente vai fazendo um processo seletivo, tentando ajustar essas questões que envolvem questões sociais. E um momento da sua fala me lembrou também um trabalho que a Proex vem desenvolvendo, né? Que aqui a gente está falando do ingresso, da permanência e do êxito, né? Então, assim, esse levantamento dos egressos, né? Como que está, né, a sua visão em relação a esse acompanhamento dos nossos técnicos e graduados formados pelo IFMG? O que você tem de proposta nesse sentido? Então, a gente pegou uma metodologia que foi desenvolvido no Observatório do Mundo do Trabalho. Contratamos uma professora visitante, que é a professora Thaisa. Ela fez todo um estudo dessa metodologia. Nós aplicamos essa metodologia durante, eu acho que o ano passado. O relatório deve estar pronto já, inclusive, para a gente apresentar para a comunidade. E eu achei assim, os resultados extremamente ricos, né? Porque, na verdade, não basta a gente ter números de como as pessoas, ou quantos estão formados e tal. Mas que a gente possa, a partir dessa análise mais criteriosa dos egressos, trazer um retorno lá para o ensino, lá para a extensão, lá para a pesquisa, né? Que a gente consiga trazer essa informação no sentido de que a gente possa aprimorar o nosso curso. Né? Olha, eu observei que quando eu saí do IFMG, eu consegui um emprego na área, mas eu acho que faltou isso, porque aqui, né, nessa área do conhecimento, tem uma coisa que acontece dessa forma. Porque a gente está na sala de aula, a gente precisa, de fato, atualizar essas coisas, né? E não existe coisa melhor para atualização do que ter o retorno do nosso estudante, concorda? Né? É o perfil de formação do nosso egresso, né? É que faz com que ele tenha sucesso ou não do lado de fora. Então, se aquilo não está atendendo, a gente tem que trazer essa informação de volta e fazer o melhoramento. Agora, você está atendendo, parabéns para nós. Né? Você está atendendo, melhor ainda. Então, a gente mantém, dá só uma melhoradinha, é isso que a gente tem que fazer. E é muito bom, né? Eu, particularmente, quando vejo os meus ex-pupilos brilhando, né? Acompanhando eles nas redes sociais, né? Seguindo a carreira, isso traz pra gente um sentimento de gratidão muito grande, porque é isso, né? O papel está sendo cumprido, né? De uma forma. Eu não sei quantos ex-alunos meus já fizeram doutorado. São muitos, né? Eu não cheguei nesse ponto ainda não, Carlos. Eu tenho vários. Tem vários. Inclusive professores da nossa instituição que foram meus alunos, né? Legal. Tenho alunos que hoje são professores de outras instituições. Já tem até pós-doutorado. Eu não fiz o pós-doutorado ainda, né? Ainda quero fazer. Ainda quero. Mas eles já fizeram. Então, assim, é o recado que a gente traz de volta para a gente, né? Que aquilo que a gente fez rendeu frutos. Exatamente. Acho que isso é importante. Um tema que a gente, de certa forma, já falou, mas é um eixo temático em destaque lá no nosso programa, é planejamento, orçamento e gestão. Tem mais alguma coisa que você queira trazer para a gente aqui na mesa sobre esse tema? Eu quero reiterar a importância do orçamento para os campi, né? Nós precisamos falar disso muito claramente. Tá? Nós vamos criar uma equipe para fazer essa discussão, que não passa só pelo comitê de administração, que hoje é o responsável por fazer isso, né?
nós precisamos fazer essa discussão de forma mais assertiva. E eu diria, inclusive, de construir isso, trazendo a contribuição até com os campi. Uma discussão pública. Né? Por exemplo, eu estava observando o movimento que o deputado Reginaldo Lopes está fazendo, junto com todo o cenário político do Brasil, falando da lei, né, de tributação, arcabouço fiscal, etc. Minimamente, eles têm tentado, não é fácil não, tentado mostrar para as pessoas, né, do que é que está sendo tratado, sabe? Porque não é uma coisa que todo mundo quer saber também, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que saber. Né? Não, mas assim, quem quiser saber, tem um painel de discussão. Olha, como é que nós estamos construindo isso aqui? Deixa eu dar um exemplo para você. Até recentemente, o orçamento de 23, acho que não entrou nessa etapa, o orçamento era calculado baseado em número de laboratórios. Agora veja, um curso que já está montado, está funcionando, ele tem 3 laboratórios. Supondo que o uso de recursos nesses laboratórios seja energia elétrica pequena, então qual o impacto que esses laboratórios têm de fato? Essa é a pergunta, tá? Qual o impacto que esses laboratórios têm de fato no custo operacional do curso? Enquanto isso, um outro curso tem só um laboratório. Aí eles vão dizer assim, bom, quem tem 3 laboratórios ganha mais, é mais orçamento. Quem tem menos laboratório, menos orçamento. Mas a pergunta não é essa. Esse é o jeito, eu diria, mais simples de com uma variável só você conseguir construir. Não tem nada com variável só. Né? Você tem um monte de coisa que está envolvida nisso aí que tem que usar como referência para poder calcular. Então, isso é um problema que não passa nem só pelo IFMG. Ele é de toda a rede. Precisamos melhorar essa discussão. E muito. Né? E mostrar para todo mundo o que é que a gente... De onde que saem aqueles números? Porque eles não são mágicos. Sim. Acho até que estão errados. Né? Eu acho que precisa melhorar isso. Então, vamos dizer assim, a distribuição não está ok. Ela precisa melhorar. Mas, principalmente, a gente mostrar como que isso funciona. Para a gente não ficar, inclusive, como eu falei, um dashboard disponível na página do IFMG, onde você consiga entender cada uma das unidades, cada um dos campi, com seu valor de custeio. Olha, o campus está recebendo tanto de custeio. Inclusive, eu queria até avançar. Né? Eu gostaria que a gente tivesse, além do orçamento global, que a gente tivesse a distribuição do orçamento, como o campus planejou usar aquele recurso. Isso está no CISPLAN. Sim. Nós temos essas informações. Já é uma ferramenta em uso, a gente já tem isso. Nós precisamos dar transparência para essas coisas. Ele não foi feito para deixar qualquer um acessar de qualquer lugar. Então, a gente precisa melhorar isso. Olha, você quer entender como é que seu campus está fazendo isso? Está aqui, ó. Né? Toda a organização que vai ser feita para fazer o planejamento. Mas melhorar, principalmente, como que esse orçamento chega e a forma com que ele é calculado. Acho que isso é que é importante. Bom, o próximo tema tem um apreço especial, né? Que é a produção e divulgação de ciência, tecnologia e inovação. Né? A gente aprendeu muito, acho, na pandemia, né? com como esse olhar, né, acadêmico e técnico que o cientista tem, né, a qual que é a dificuldade de traduzir, né, isso para o linguajar popular. Né? Então, a divulgação científica ela ganhou um espaço muito relevante, né, no contexto da pandemia. E eu queria saber, né, como que está essa perspectiva no seu programa de gestão. Ô, Flávia, quando eu estou dirigindo na estrada, às vezes está chovendo, né? E eu costumo dizer com quem está perto de mim, eu sou, gente, mas o pessoal está andando que andar na chuva é a mesma coisa que andar no seco, né? As pessoas não percebem, por exemplo, não tem essa dimensão, estudaram física e não perceberam, por exemplo, que quando você molha o asfalto, você diminui o atrito. Né? Então, quando você pisa no freio, o carro não para na mesma distância, não pode andar na mesma velocidade, o carro escorrega, e por aí vai. Né? Você da área de biologia, tem um monte de coisa para poder falar aqui, né? São coisas muito interessantes. E isso, inclusive, Flávia, eu acho que remete a gente até aquele problema anterior, que a gente falou de fake news. Sim, né? O anticientificismo. Você imagina que vem de lá um sujeito, né? E fala assim, você vai virar jacaré se você tomar vacina. Quer dizer, é vergonhoso um negócio desse. Né? Fez com que milhares de pessoas, né? Deixassem de tomar a vacina. Nós estamos vivendo, nesse momento, inclusive, estamos vivendo uma onda não muito diferente. Olha, a vacina está aqui, a vacina bivalente e tal. Não, vou tomar isso não, porque não sei o quê. Então, assim, nós precisamos melhorar muito essa relação
Mas, assim, não é o IFMG, né? Sim. São as instituições de ensino. Eu me lembro que em algum momento, conversando com uma turma, eu disse assim, gente, onde foi que nós erramos? Né? Ao ver aquela confusão daquela pandemia e fake news para todo lado, porque continua, tá? Mas assim, era um trem tão absurdo e gritante que se tornou óbvio, né? Óbvio, assim, mas o que esse cara tá falando? Né? E não foi só ele, né? O pior de tudo é isso. Não foi só ele, teve médico, né? O cara que estudou para trabalhar com medicina, para dizer o que é importante da vacina, por exemplo, e ele disse para não tomar, tem muito rápido. Então, assim, são uns negócios muito complicados, né? Então, a gente precisa ampliar demais isso, né? Eu acho que fortalecer essa divulgação científica, né? O trabalho, né? Na verdade, ensino, pesquisa e extensão, é assim, a extensão permite que o conhecimento que a gente tem ali da nossa escola seja levado para fora, no sentido de contribuir, construir alguma coisa. Né? No caso da pesquisa, o que você tem é a construção de novos conhecimentos, ampliando a base de conhecimento, que favorece, inclusive, o ensino para ele avançar. Né? Então, assim, pensando de forma integrada, eu acho que talvez até seja interessante, né? Eu até ouvi outro dia, existe uma proposta, porque nós conseguimos colocar a curricularização da extensão, a gente tentar trazer para dentro, porque assim, acaba que é uma forma de executar o dia a dia do ensino pensando na extensão. Seria bacana que a gente tivesse condição também de fazer isso com a pesquisa. Né? Eu acho que tem um grupo legal que defende isso, acho que é um caso a ser pensado, né? Sempre dizer, eu acho que é importante, que quem fala de curso é colegiado de curso, né? Junto com o NDE. Essa decisão tem que ser feita lá dentro. Obviamente que a gente cumpre leis, né? Aí não tem muito o que fazer, a não ser brigar e ter isso como pauta. Mas assim, eu acho que é importante a gente melhorar essa relação. Tem algumas coisas no plano de trabalho, por exemplo, de jornalismo científico, né? O pessoal da comunicação, eles têm um trabalho muito institucional, e é isso mesmo, né? Já tem trabalho demais também da nossa instituição, e a gente tem que pensar em criar mecanismos assim. O Mais IFMG com os cursos FIC, por exemplo, eles têm esse olhar, né? Você diminui a carga horária do curso, né? Eles têm 20, 30, 40 horas, aí você chama comunidades que são externas, que não podem participar de cursos internos, faz pela plataforma, né? Então, assim, melhorar a ciência, melhorar a escola para melhorar o mundo, né? A gente precisa melhorar o mundo. E interessante também, né, que o IFMG avançou, né, também na questão da inovação, né? Hoje a gente conta com o LIC, né, que é o laboratório itinerante, colaborativo, um caminhão que já está percorrendo algumas de nossas unidades, né? E os ambientes de inovação, né? A gente tem atualmente 12 ambientes de inovação. E eu queria saber, né, a ideia é ampliar, é manter, fortalecer esses grupos. Como que está a sua visão em relação a esses ambientes maker, né, que a gente tem tido êxito nas nossas unidades? Ô Flávio, então, eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses laboratórios, né, de inovação, desses espaços. Inclusive, eu assisti uma palestra há umas 2, 3 semanas atrás. Eu estava lá em Formiga, estava chegando no final de semana, eu estava lá. Fui lá no Liceu, que é um dos espaços, né? Ficou muito bonito, né? As cadeiras, tudo projetado, as cores, né? Então, assim, eu vejo o pessoal trabalhando muito nessa área. Eu acho que é uma área importante também. A gente sempre fala de inovação e fala de algumas questões que algumas pessoas ficam assim, mas o que a gente está falando mesmo? Aqui é uma escola e tal. Então, assim, a gente nunca pode desconectar, né, a inovação, o empreendedorismo, essas discussões que a gente faz em sala de aula, faz dentro da nossa instituição, da importância da formação humana, né? Nós vamos ampliar, né, essa discussão da relação humana, né, da aprendizagem do dia a dia, do respeito à sociedade, diversidade, sexualidade, né, tudo isso que a gente está falando aqui, sem perder as oportunidades que a gente tem de desenvolver o nosso estudante, a nossa estudante, para pensar o mundo de forma diferente, né? De forma inovadora. Então, assim, nós precisamos que todos os campi tenham o seu espaço de inovação. Todos, sem exceção. Nós vamos trabalhar para isso. Muito bom. Bom, o 10º tema é protagonismo, representação e impacto social. Como você, como reitor,
vai dar ao IFMG o protagonismo que a nossa instituição merece? Flávia, nós temos problemas que eu tenho classificado como internos e externos. Problemas que a gente consegue resolver internamente, com melhoramento da comunicação, que nós falamos agora há pouco, né? Trabalho de extensão, que a gente possa trabalhar também. Mas o protagonismo da instituição, ele passa principalmente pelo protagonismo da rede federal. Acho que é importante a gente entender isso, né? Então, a rede ela tem que estar em alguns espaços que são extremamente importantes para a nossa instituição. Porque não dá para a gente falar que o IFMG tem que ocupar um espaço, por exemplo, no CNPq. A gente tem que dizer que o CONIF, a rede federal, tem um assento no CNPq, na CAPES, né? E no Conselho Nacional de Educação. Só para a gente pegar um ganchozinho no Conselho Nacional de Educação, lembrar do novo ensino médio. Se nós tivéssemos um representante da rede federal lá dentro da discussão do novo ensino médio, o que teria acontecido? Eu não posso nem dizer que não seria criado como foi, mas pelo menos a gente não seria tão reativos assim. Porque ser protagonista é você ser ativo e não reativo, concorda? Então, assim, vamos discutir o novo ensino médio lá dentro do Conselho Nacional de Educação. Olha, nós não queremos isso não. O que nós queremos é que o novo ensino médio seja como são os cursos integrados do IFMG. É isso que nós queremos, da rede federal, né? Da rede federal, exato. É isso que nós queremos. Nós não queremos que você venha de lá com uma situação como essa, não. Isso não funciona. Isso complica a vida das pessoas. Isso atrapalha. Não constrói nada de positivo. Pelo contrário, só traz problema. Nós temos que ter um assento no FNDE. Falando de IFMG, nós precisamos ter um assento no FORIP, nós já temos, que é o Fórum, né, dos Reitores de Minas Gerais, mas na FAPEMIG. Nós queremos participar da discussão dos editais da FAPEMIG. É isso que nós queremos fazer. Então, o protagonismo, muitas vezes, ele vai vir a partir do protagonismo da rede federal. E essa é uma representação que várias vezes eu tive no CONIF, né? Tem vários amigos e amigas lá dentro, inclusive, que estão reitores agora, né? Estão lá trabalhando. Alguns colegas que foram colegas de fórum, que hoje são reitores também, né? Que ao longo desses 8 anos eu conheci, tenho uma satisfação de conhecer. Juntar esse grupo e levar isso para um debate mais intenso. Aquela discussão que eu fiz agora há pouco, a gente falou sobre orçamento. E os institutos, a rede federal recebe 300 milhões e as universidades recebem 2 milhões e 100 mil reais, não dá, né? Então nós precisamos adequar isso aí. Isso é para dar um exemplo, tá? Sim. Mas o protagonismo ele é contrário a ser reativo. Sim. Nós precisamos ir mais longe, buscar outras fontes de recurso, outros espaços para que a gente possa estar juntos na construção daquilo que a gente vai, inclusive, receber de volta. Olha, o edital do CNPq está aqui. Mas não era assim? Né? Só que a gente não consegue fazer essa discussão lá dentro para que ele venha mais ou menos do jeito que a gente está querendo também? Não estamos querendo aqui construir nada especificamente, não é isso não, mas o reconhecimento da diversidade do tamanho que a rede é. Se o IFMG é diverso, você imagina que eu conheço vários institutos, não só como avaliador do INEP, né, mas também viajando em função do nosso cargo de gestão. Nossa, são coisas completamente diferentes. Sim. Então tem que ter respeito por isso e a gente precisa nos representar, estarmos à frente. Tem até um caso, se você me permite, Flávio. Foi na última reunião que aconteceu presencial do CONIF antes da pandemia, antes de fechar tudo. Deve ter sido fevereiro de 2020, por aí. E o pessoal do INEP estava lá, falando sobre a importância do Enem, a importância da rede federal, esse negócio todo. Eu sentei lá no fundo, né, e estou observando. Reitor substituto, né? O reitor vai entrar na frente, né? Lá no fundo, observando. Turma do fundão. A turma do fundão, exatamente. Mas a turma do fundão não tem nada, né? Aí falou várias vezes a importância da rede, tá? Eu pedi a palavra, falei, olha, eu entendo que realmente nós somos muito importantes mesmo, mas são vocês que têm que entender a nossa importância. Né? Nós queremos um assento de discussão dentro do INEP. E lembrar que eu sou avaliador do INEP, né? Falei até com propriedade, né? Falei, olha, a gente não tem esse assento lá dentro. Não é só para o Enem, não. Na comissão que trata de avaliação de graduação, a gente quer estar presentes nisso lá, participar dessa discussão. Nós temos muito o que dizer. Nós não precisamos só ouvir, a gente tem que falar também, né? E eu me lembro que a pessoa responsável naquele momento falou, não, mas não tem, e tal.
resumindo, mais ou menos abril, maio de 2020, a rede federal recebeu um assento que tem até hoje, né, lá no INEP. Então, é disso que a gente precisa cuidar. Isso, né? E um reitor com um posicionamento firme, né? E com sempre esse desejo, né, de defender a rede federal, de fato vai chegar num resultado como este, né, que você citou agora há pouco. Uhum. Bom, Carlos, o próximo tema, que também eu tenho certeza que muita gente está desejando, né, que aconteça, é a simplificação, a melhoria e a desburocratização de processos. O que você tem a dizer para a gente? Tá. Ô, Flávia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que de fato a gente tem que fazer? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Não é porque está pronto que está certo. Uhum. E nem que não deve ser mudado e alterado. Então, o que a gente tem que pensar é, primeiro, fazer um levantamento, fazer alguns grupos de trabalho. Vai dar um trabalho inicial, viu? Não vai ser fácil, não. Para a gente entender gestão de pessoas, né? Principalmente, são demandas que a gente tem o tempo todo, né? Com os servidores, questões que envolvem também administração e planejamento, do que efetivamente a gente precisa fazer. Quando a gente descobrir aquilo que a gente precisa fazer, de fato, que é previsto em lei, porque assim, uma coisa é eu achar que é importante você preencher uma planilha. A outra coisa é você ter que preencher aquela planilha. Então o olhar é diferente, né? Quem já participou de reunião comigo já me ouviu dizer isso muitas vezes. Nós não temos que ser polícia. Nós não somos Polícia Federal. A gente tem que zelar pelo erário, pelo cumprimento das questões e tal, mas entendendo, primeiro, que todas as pessoas são honestas. Todas são. Até que prova o contrário, né? O ônus é de quem acusa, não é isso mesmo? Então, assim, a gente primeiro entender essas questões que são importantes, tá? Eu acho que esse assunto é um pouco mais complexo para a gente tratar de forma muito rápida. E depois disso, a gente precisa informatizar tudo o que for possível dessas questões. Então, por exemplo, o SWAP, o nosso ERP educacional, que está instalado na rede praticamente toda a rede federal, quase toda ela, né? Tem vários modos que a gente não usa até hoje. Inclusive o educacional está trabalhando em produção no campus Congonhas. Então, no início de 2024, já pode o modo educacional funcionar em todos os campos do IFMG. É preciso capacitação, né? Tem que entender um monte de coisas aí, mas é possível que seja feito. É preciso entender melhor como fazer, mas dá para fazer. E desse ponto de vista, a gente vai diminuir e muito o trabalho, principalmente o retrabalho. Entra no SEI, lança uma coisa. Entra no outro software, lança outra coisa, né? Então, assim, são muitas questões. O SEI, por si só, ele já é complexo de natureza. Quem entende o SEI é quem usa ele todo dia. Quem não usa uma vez ou outra é muito complexo. A usabilidade dele é meio complicada. Mas é o que tinha na época. Só que o SWAP, por exemplo, ele tem um módulo, entre aspas, SEI, né, que funciona dentro do SWAP, que foi criado, inclusive, para a rede federal. Ele é muito mais simples de ser utilizado. A maioria dos institutos usa esse módulo. Nós vamos usar esse módulo também. A gente vira a chave, né, troca no final do ano, por exemplo. Olha, até agora foi SEI, a partir de agora é o do SWAP. A gente usa o SWAP para tudo. Obviamente tem CIGEP, tem CIAP, tem CIAF, né? Tem um monte de software aí que são softwares de uso do governo federal. A gente não tem como deixar de usar. Mas, assim, o que tange a instituição, nós vamos, porque ninguém tem mais chateação com burocracia do que eu. A vida inteira eu fui assim. Vamos assinar papel aqui, começa com a papeleira, né? Aquela coiseira, assina aqui, assina ali, vai no cartório. Gente, meu Deus. Então, a gente precisa melhorar muito a nossa instituição, mas nós vamos saber o que nós vamos melhorar na medida em que a gente fizer esses trabalhos e eliminar, de uma vez por todas, tudo aquilo que não for necessário. Isso é também um grande compromisso, até por mim, porque tem gente que acha que o reitor não tem que preencher tudo o que o servidor preenche lá na ponta, o reitor também preenche. Isso e muito mais, né? Nossa, meu Deus, a avaliação é a mesma coisa, gente. Não adianta, né? Achar porque... Não, vai ter que preencher a mesma coisa. A norma é para todos os servidores, inclusive o reitor. Então, eu não quero preencher documento, tá? Só o que for necessário.
Muito bom. A gente está caminhando para o final. Esse é o nosso penúltimo tema, referente aos servidores. E o eixo temático é chamado de valorização, desenvolvimento e respeito aos servidores públicos. O que você tem para dizer? Olha, a primeira coisa é que é muita responsabilidade estar à frente de uma instituição que tem quase 2.000 servidores, né? O que nós temos que fazer para a nossa instituição, de forma geral, porque tudo que a gente está falando aqui, no final, que você vai ter, é uma preocupação de que a comunidade, a nossa comunidade, nossos servidores e os nossos estudantes, esteja uma condição de satisfação, de alegria, né? Eu penso que o ideal e que a gente vai tentar construir é a gente saber como que faz para as pessoas saírem de casa e vir para o trabalho de maneira tranquila, satisfeita, né? Para que a gente possa fazer da sala de aula, da nossa escola, o melhor lugar para a gente estar, para o nosso estudante. É claro que o estudante tem outras coisas para fazer, né? Todo mundo que foi estudante, né? Melhor passear, namorar, às vezes, do que ir para a escola. Isso é uma coisa natural. Mas, assim, faz parte do processo. É da idade mesmo, né? Ô, companheiro, vem cá para você, né, participar da sala de aula, você está ativo aqui. Então, assim, a nossa instituição é uma grande instituição. Nós podemos falar aqui de muitos problemas, e tem mesmo. Tem que reconhecer os muitos problemas que nós temos. Mas nós temos que reconhecer que a nossa instituição é uma instituição grande. Ela faz diferença na vida das pessoas. Quando você olha o resultado do Enem, né, dos nossos estudantes, quando você vê os nossos estudantes no mundo do trabalho, né, e aí eu reforço a nossa instituição, que precisa melhorar, eu acho que muito, até na formação humana mesmo. O pessoal que faz crítica, eu acho que é isso mesmo, né? Porque o mundo só vai ser melhor porque lembrar que todo mundo, todos nós, passamos no banco da escola, né? Inclusive essas pessoas que estão do lado de fora dizendo que a Terra é plana. Como que conseguiram sair da escola, por mais que a gente tenha dito tudo isso, e dizer que a Terra é plana? Né? Então são absurdos. É uma catástrofe, né, a gente pensar dessa forma. Então, olha, a flexibilização do trabalho, né, é uma conquista da instituição, porque nós temos o funcionamento interrupto dos setores. Os nossos colegas servidores, técnicos administrativos, podem fazer carga horária reduzida também, mas lembrar que fica parecendo que é uma coisa gratuita do ponto de vista de ser mais fácil, mas não é, né? A pessoa tem 15 minutos no intervalo para tomar um café correndo e cumprir o tempo depois, né? É uma jornada ininterrupta de 6 horas, não é fácil. E nós temos que lutar para que isso permaneça em função tanto da instituição quanto dos nossos servidores. Nós temos que brigar para que a CETEC, o Ministério da Educação, diga o que é público-alvo. Acho que esse é o ponto principal da nossa discussão. Qual é o público-alvo que a gente está falando? Porque a CGU fala uma coisa, o Ministério da Educação fala outra, né? E daqui a pouco o TCU vai dizer outra coisa também. O teletrabalho é um avanço, né, do mundo do trabalho também, né? Onde as pessoas podem trabalhar da sua casa, de outro local. Ontem eu achei interessante, uma coisa que eu vi no Instagram, o pessoal falando assim, para que eu saio da minha casa para ir ligar o computador da minha firma, da minha empresa, nesse caso, né? Então, tem hora que você tem um trabalho para fazer que você faz pela internet. Então, todas aquelas atividades que você consegue executar de forma remota, para que você vai deslocar até a sua instituição? Então, tem vários problemas na resolução do teletrabalho, talvez até na flexibilização, não sei. A gente tem que pensar, né? O fato é que a gente tem que rever essas situações para deixar claro o que pode, o que não pode, né? Defender junto com os nossos colegas como que o teletrabalho atende a nossa instituição e atende a todo mundo. Por exemplo, se uma atividade tem que ser desenvolvida presencial, se é um setor que tem que estar aberto, né, para funcionamento, e ele está fechado, então tem alguma coisa errada, né? Não tem como. Se alguém tem que desenvolver uma atividade, ela tem que ser presencial e ele está na casa dele, também não está certo. Então, assim, a gente dizer com mais clareza, né, essas coisas. Mas isso é uma construção que a gente consegue fazer junto com os colegas. Porque hoje, basicamente, o que não está flexibilizado
é em função da definição de público-alvo, né? Do que é público. Então, a gente buscando renovar, né, essa questão do público, a gente consegue, inclusive, melhorar o funcionamento. Agora, isso vai depender muito de cada setor, né? Depender muito do funcionamento de cada coordenação, vamos dizer assim. Eu, como docente, me preocupo também, né, Carlos, em relação ao registro eletrônico de frequência, né? Uhum. Como que você encara essa pauta? Tá, eu, contra o ponto, eu sou contra, né? Sempre fui. O que acontece é o seguinte, né? Eu acho que a luta, as pessoas têm que entender essa luta. Inclusive, Flávia, a gente falou de protagonismo, falamos de problema interno e problema externo. Então, veja, o ponto não é um problema interno. Ele é um problema de legislação. Então, é um problema externo. Então, ele é o quê? Ele é pauta. É nossa pauta, é nossa luta, é nossa briga. Como que a gente tem que fazer? Veja, em 2015, nós tivemos um acordo de greve. Este acordo de greve, lá no governo Dilma, ele gerou um compromisso do governo em incluir a carreira EBTT no decreto 1590 do Fernando Henrique. Dentro desse decreto, fala de ponto eletrônico. Tem outros, tá? Tem várias coisas, né? Mas ele é o principal. E lá no decreto 1590, fala da isenção do ponto. Quais carreiras podem ser isentas do ponto? Lá está, por exemplo, a carreira do magistério superior e outras. Mas a EBTT não está. Então, em princípio, nós temos que registrar o ponto. Agora, o que nós conseguimos fazer dessa maneira, né? Registrar o ponto das aulas presenciais, que é a portaria 983, que é outra que tem que ser revogada também. Né? O que a gente tem que fazer? Alterar o decreto 1590, revogar a portaria 983 e revogar a portaria 17. A portaria 17 do governo da época do governo Dilma também. Né? Por quê? Nós somos uma instituição, somos uma autarquia, nós temos autonomia, somos nós que temos que dizer como é que nós distribuímos nossas aulas, como é que a gente faz ensino, pesquisa e extensão. Esse é o ponto. Inclusive, eu queria até deixar registrado que eu já entreguei na CETEC, além dessa pauta do decreto 1590 para alteração e inclusão da carreira BTT, também solicitei a revogação da portaria 983, da portaria 17. Nós pedimos a alteração, inclusive, da legislação da rede federal, né, da Constituição da rede federal, para que os técnicos administrativos possam também receber bolsa. Por que isso é importante? Porque todos nós juntos, servidores de forma geral, é que vamos conseguir fazer ensino e pesquisa, né, e extensão de qualidade. É ruim, inclusive, para quem está pagando essa bolsa no formato de GSCC, porque quem está pagando mais, que é a instituição, e quem está recebendo, que é o servidor, recebendo menos, porque entra no imposto de renda dele. Ou seja, não atende o objetivo de ninguém. Agora, se nós somos uma escola, se todos os nossos colegas estão envolvidos diretamente com a educação, né? Se a carreira é TAI, né? É técnica administrativa e educação, por que essas pessoas também não podem receber? Quer dizer, precisa fazer essa alteração para que todos possam fazer acesso à bolsa e aí melhorar ainda mais as nossas condições de trabalho para todo mundo. Muito bom, Carlos. Bom, nosso tema número 13, vivência escolar, cultura, esporte e lazer. Eu, como docente de campus, vivo, né, respiro, inclusive senti muita falta quando a gente estava na pandemia, durante o ensino remoto, da energia que o campus tem, né? Então, essa vivência escolar, né, ela traz uma energia muito diferenciada. E no seu programa, o que você está trazendo de propostas para a melhoria desse ambiente escolar, e especialmente voltados à cultura, esporte e lazer? Flávio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, lembra daquela ideia da infraestrutura mínima, né? Todo campus tem que ter uma área de convivência dos estudantes, de convivência ou de vivência, como quiser chamar, né? Todos os campi têm que ter, se não um ginásio coberto, um ginásio com arquibancada, pelo menos uma quadra coberta tem que ter. Vai depender, obviamente, até do espaço. O IFMG é tão diverso, mas tão diverso, que tem campus que nem cabe. Vai ter que olhar como fazer, né? Tem que entender um artifício para isso funcionar. O ano passado nós fizemos
Os jogos, o primeiro presencial, né, depois da pandemia, foi um sucesso, né? Lá em Ouro Preto, estava muito bacana. A galera, quase de todos os campi, acho que só 2 campi que não compareceram. Então, foi muito bacana. Então, assim, a gente tem que trazer para dentro da escola, como eu falei até anteriormente, alegria, né? Satisfação. Olha, eu tenho que estar bem aqui na escola, tenho que estar satisfeito. Não só os estudantes, mas também, né, os servidores. Eu sei que você gosta de jogar vôlei, eu também gosto de jogar vôlei, né? Então, a gente ter a oportunidade de praticar alguma coisa. Inclusive, eu tinha conversado com o pessoal em Ouro Preto, né, no evento do ano passado, para a gente fazer um evento como aquele encontro dos estudantes, fazer um para os servidores também. E eu te falo que Betim vai vir com tudo, viu? Aí, ó, porque tá a equipe vendo? lá é forte. Nós vamos montar uma equipe na reitoria também, então, né? Então, eu vou jogar nos dois. Pois é, ué. Então, a gente trazer esses espaços assim de convivência que são fundamentais, né? A gente tem um projeto muito bacana dessa área de convivência, ele é modular, né? Inclusive, tem até um módulo palco. Dentro desse módulo de área de convivência, tem um módulo palco. Qual que é a ideia? Que o pessoal pegue lá um instrumento, possa tocar, fazer uma festinha, né? Esse ambiente tem mesas, tem cadeiras, foi dimensionado para alimentação também, né? E esse é um projeto que o campus que não tiver alguma coisa nesse sentido, né? E alguns não têm mesmo, que a gente consiga construir para todos eles. Flávia, o primeiro compromisso que nós assumimos, inclusive com as representações estudantis, com a FENET, com a UBS, é que todos os campi tenham um espaço de acolhimento para os grêmios. Mas não é uma salinha, não. Que tenha lá um sofazinho, né? Que tenha um ambiente organizado. Tem campos que não tem, até hoje, né? E é importante essa discussão, né? Essa construção política dos nossos estudantes, até para que a gente volte naquele tema sobre fake news, sobre terra plana e tanta coisa, né? É importante essa construção. A batalha que nós acabamos de ganhar, ainda tem muita guerra pela frente. Então, além disso, a questão do espaço, de convivência, da alimentação escolar, como eu já falei, da assistência estudantil. Nós vamos rever, dentro do orçamento da assistência estudantil, o que a gente consegue fazer para ampliar o número de bolsas. Uma coisa muito importante, Flávia, é o seguinte: a distribuição das bolsas hoje da assistência estudantil, elas são feitas por campus, dentro de uma lógica de quem precisa mais até quem precisa menos. A, B, C, D, etc. Né? Só que quando a gente olha a distribuição e ela acontece por campus, em alguns lugares você tem alunos A, B, C e D recebendo, por exemplo, enquanto no outro campus recebe A e B e um pedacinho do C. Ou seja, a gente está conseguindo atingir gente que precisa menos em alguns campi e deixando algumas pessoas em alguns campos que precisam muito mais. Então, apesar da visão que a gente tem sistêmica, como eu falei, das dificuldades que cada campus tem, por um outro lado, tem algumas ações que têm que ser pensadas de forma global. Então, a assistência estudantil tem esse perfil. A gente precisa primeiro fazer uma discussão, é claro que ela não é simples, tá? Não tem nada de discussão simples, né? Quando a gente fala de educação e o que envolve a educação, mas o fato é que isso precisa ser repensado. E nós vamos fazer esse trabalho, né? De chamar a comunidade para conversar e mostrar para eles, olha, a situação é essa aqui, como que a gente faz? Muito bom, Carlos. E algo que eu acho que está todo mundo curioso para saber é sobre o slogan da campanha, né? Você escolheu o Avança IFMG. Por que dessa escolha? Flávia, nós vivemos muitos momentos difíceis durante esses últimos 8 anos. Basicamente, o que a gente teve foram 2 anos com a presidenta Dilma, um momento já difícil dela lá no governo, né? Depois veio Michel Temer, 4 anos de Bolsonaro, pandemia, terra plana e tudo mais, né? Então foi muito difícil conseguir, ao longo desse tempo, avançar tanta coisa assim. Mas o fato é que nós fizemos muitas coisas, né? Muitas infraestrutura de muitos campos ficaram prontas, né? Eu me lembro de chegar, por exemplo, em Sabará, a obra já há alguns anos rodando e o prédio não terminava, Ibirité, inclusive, e outros campi, né? Então, assim, a gente conseguiu construir muitas coisas, né? Inclusive muitas normativas que foram importantes para a nossa instituição. Agora, o momento agora é outro. Nós temos o governo Lula, né? Lá em Brasília, governo federal, com quem a gente pode se apoiar. Eu acredito muito nisso.
as regulamentações elas sempre devem sofrer alterações, inclusive para poder melhorar, né? Buscar entender o que está acontecendo e melhorar. Mas o fato agora dá para a gente avançar. Avançar como? Melhorando o ensino, a pesquisa, a extensão, pensando na redistribuição do orçamento para que todos os campos sejam contemplados de uma forma mais equânime, né? Não dá para falar que um campus tem direito a mais recursos do que o outro, porque aí não estou falando de igualdade, estou falando de equidade, né? Respeitando a distribuição dos orçamentos. Muitos campi, ainda faltam muitos servidores ainda para completar. Então, é o momento de avançar. Avançar, olhar para frente, levantar a cabeça, seguir adiante, né? E ter certeza de uma coisa, nossa instituição, de novo, é uma grande instituição, ela está dando certo. Tem problema? Tem problema. Né? Inclusive, repito, com os erros, a gente também aprende. Meu pai me ensinou desde menino. Quando você bater a cabeça, presta atenção no que está acontecendo, você não bater a cabeça de novo. Né? Então, isso é um aprendizado. E nós vamos começar um novo ciclo no IFMG. Né? Uma nova gestão, um novo ciclo, um novo olhar sobre as possibilidades que nós temos. Sempre com muito carinho, com muito apreço, né, por toda a comunidade. Uma das coisas que eu aprendi na reitoria foi exatamente oportunizar que todo mundo seja ouvido. Inclusive, umas coisas que estão lá no nosso plano, que eu acho que é importante a gente reforçar aqui, é que todo mundo vai ter um espaço, inclusive, para conversar diretamente com o reitor. A gente tem a reitoria itinerante, onde a gente vai, mas está cheio de gente, né? Até um formato um pouco diferente. A gente planeja fazer diferente essa coisa da reitoria itinerante. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou dizendo que nós vamos abrir um espaço, pode ser pelo Meet ou outro software qualquer, onde as pessoas possam previamente agendar conversas com o reitor. Eu quero ouvir de verdade as pessoas, entender o que elas estão pensando. Porque muitas vezes, Flávia, a gente chega no campus e assim, as pessoas estão magoadas com alguma coisa, não têm coragem de dizer o que está acontecendo. Melhorar o espaço da ouvidoria também, eu acho que é importante, né? Olha, o meu compromisso é que quem não estiver de acordo com isso que a gente está falando, que ele busque outro lugar para trabalhar, né? Porque aqui nós vamos trabalhar desse jeito. Nós queremos que todo mundo venha para a escola satisfeito e saia depois satisfeito também. Porque tem gente que, de alguma maneira, acaba prejudicando o funcionamento, né? E as pessoas que estão ali oprimidas com aquilo, oprimidas com aquela situação, não têm coragem nem de dizer, sabe? Então, assim, não dá para falar em assédio, né? Assédio não pode existir dentro da nossa instituição, não pode. Então, nós vamos fazer com que o melhor de tudo, né? Que tudo possa acontecer da melhor forma possível, que todas as pessoas tenham oportunidade de dizer a verdade, de dizer com que estão incomodadas, e a gente procurar melhorar a cada dia. Se sentir acolhido, né, Carlos? Acolhido, acolhimento é uma palavra importante hoje, né? Sim. Bom, eu quero agradecer a todos e todas por terem nos assistido até esse momento. Quero falar da importância, né, desses 8 anos que eu estive à frente da reitoria, como pró-reitor de extensão, como pró-reitor de ensino. O quanto isso foi importante para mim, enquanto gestor. Conhecer cada um dos campi, reconhecer a diversidade da nossa instituição, porque cada campus tem a sua história. É importante saber entender isso, até para respeitar, poder contribuir e melhorar com cada um dos campi. Então, de fato, fica o meu agradecimento, queria contar com o seu apoio, com o seu voto, e estamos juntos. Avance IFMG. Muito obrigada, professor Carlos. Foi um prazer conversar com você. Né? Acho que a gente conseguiu mostrar para a comunidade tudo que você pretende trazer como gestor, como reitor, em 2023 e 2027, para fazer o IFMG avançar. A todos e todas que nos acompanharam até aqui, deixo meu agradecimento especial também. Convido novamente para vocês seguirem a nossa página no Facebook e no Instagram, @avançaifmg, e entrar na nossa página também. Como o professor Carlos disse, o nosso programa de gestão ele está em processo contínuo de construção e em nossa página vocês poderão contribuir, avaliar cada eixo programático, cada eixo temático, cada programa que a gente propõe lá, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.